Olá, olá! Eu sou Ângela Quintão e hoje eu vim falar como os nossos medos nos impedem de agir. Olha que interessante, eu fui convidada de uma live na semana passada e foi um assunto que gerou muito interesse e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para compartilhar com vocês, fazer um resumão daquilo que a gente conversou. O medo, ele é uma força poderosa. O medo, ele se alimenta do desconhecido e isso faz com que ele cresça. Ele também é muito bom, porque o medo, ele é um mecanismo de defesa que a gente tem e ele nos protege de algo ruim que possa nos acontecer, né? Por exemplo, se a gente vai atravessar uma rua e de repente você está distraído, mas você ouve o barulho de um carro, é uma reação automática, que é da nossa amígdala cerebral. Você já para, porque são as três coisas, né? Desde a época das cavernas. O medo, ele nos prepara ou para paralisar, ou para fugir, ou então para atacar. Só que a gente já deixou aquele cérebro reptiliano há muito tempo, mas a gente continua com essas reações automáticas. E isso, quando esse medo que a gente sente paralisa a nossa ação, hoje, esse é o perigo. É aí que a gente tem que prestar atenção. Então, quais são os grandes medos que, rondam? Claro que o meu medo sempre vai ser diferente do seu medo, eu vou reagir de uma determinada maneira, você de outra, mas algumas coisas permeiam a nós todos. Por exemplo, o medo da não aceitação. Todos nós, sempre que vamos fazer alguma coisa, a gente fica no e se, né? E se eu não conseguir, e se eu não for bom o suficiente, e se eu não der certo, e se me criticarem demais? E esse e se, muitas vezes, paralisa a nossa ação, porque a gente fica pensando tanto no que o outro vai pensar, na expectativa do outro, em como o outro vai reagir, e a gente acaba não fazendo, por medo de não agradar, por medo de não ser aceito. Mesma coisa acontece nos relacionamentos. Às vezes a gente deposita expectativa demais no outro e impede a nossa ação, porque a gente fica assim, mas o que ele vai achar se eu fizer dessa maneira? E a gente acaba não sendo nós mesmos. O próprio sucesso, foi o que a gente falou muito na live. Quando a gente pensa em sucesso, né, cada um tem a sua ideia de sucesso. Hoje mesmo, nesse momento de pandemia, talvez o conceito de sucesso tenha mudado muito, porque hoje, o que é sucesso? Sucesso é poder abraçar quem você gosta, é estar ao lado de quem você ama, é poder conviver. É claro que a gente tem essa coisa maravilhosa que são as redes sociais, mas o contato, né, você estar junto com a pessoa, sentir, isso é algo que não tem preço, é algo de um valor imensurável. Mas voltando ao sucesso, sempre que a gente pensa em sucesso, a gente pensa numa coisa distante, talvez que esteja lá no topo, e isso automaticamente requer mais responsabilidade, requer mais demandas, a gente acha que vai talvez perder a liberdade, quem sabe? Mas quando a gente pensa que o sucesso pode trazer mais autonomia pra gente, e com isso a gente vai conseguir gerir e gerenciar melhor o nosso tempo, as nossas ações, a gente pode encarar o sucesso de outra maneira. Então, com tudo isso, nesse momento que a gente está vivendo também, a gente está vendo de perto o medo da dor, o medo da morte, que é algo que paralisa. E a gente fica assim, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E quando isso chega muito perto da gente, né, a gente precisa gerar coragem diante de todos esses medos. Mas como gerar coragem? Coragem, né, já pegando a etimologia da palavra, vem de cor, que é coração, e agem de agir, de atitude. Então é agir com o coração. E como você faz isso? Se o medo é uma força profunda, né, é uma força forte, profunda, é algo que vem da nossa alma. E quando a gente age com o coração, e a gente gera coragem para olhar de frente para os nossos medos. E é só a gente se colocando vulnerável, olhando de frente, que a gente vai conseguir agir. E coragem é mais ainda, porque o que é a motivação? É você estar inspirado para tomar uma atitude. E a coragem é exatamente isso. A nossa inspiração não vem da mente, ela não é racional, a nossa inspiração vem do coração. Então sempre o recado aqui em coragem e medo é
não tenha medo de olhar de frente para os seus medos, porque só assim você não vai estar paralisado e vai conseguir agir em direção ao que você deseja, em qualquer aspecto da sua vida, né? Pessoal, emocional, relacionamentos, carreira, com tudo. A partir do momento que a gente começa a agir, a gente sai daquele campo. Às vezes você está olhando a situação desse ponto, aí você começou a agir, aquilo que parecia grande, você já está mais perto, aquilo não é tão grande assim. Aquilo você já mudou a perspectiva, já começou a olhar de outro jeito. Então tudo isso, só você dar um passo, já muda a sua perspectiva. E quando você tem as ideias, né? E para tirar tudo que você pensa, para colocar em ação, já que a gente está falando de ação. A primeira coisa, para tirar ideias do papel, a primeira coisa é colocá-las no papel. Porque só a partir do momento que sai do campo mental e começa a ir para algo concreto, a gente começa a conseguir visualizar. E uma coisa interessante do nosso cérebro é que ele não distingue o que é real do que é imaginário. A gente pode ver isso quando a gente está assistindo a um filme. A gente consegue sentir todas aquelas emoções, mesmo sabendo que aquela situação que a gente está vivendo não é real. Então, a partir desse momento, se a gente pensar que a gente imaginou alguma coisa, trouxe para o papel, começa a visualizar aquilo, a se imaginar vivendo aquilo, você também começa a sentir aquilo e agir em função do seu sentimento. Então, com isso, você cria um círculo virtuoso, que é o que vai conduzir, né, te conduzir ao seu objetivo. E para isso, é preciso traçar um planejamento. Sem planejamento, a gente também não consegue fazer nada. Então, você tem que estipular suas metas, colocar uma data para essa meta. Essa meta precisa ser específica, precisa depender de você. Você não precisa depender de outras pessoas, o que é diferente de delegar. A gente tem que aprender a delegar funções, porque se a gente centralizar tudo, nós também não vamos conseguir resolver nada. Mas saber que a sua meta é só você que pode atingir. Ela tem que ser positiva, porque ela tem que te gerar crescimento e ela tem que te desafiar também. Porque se for algo muito simples ou muito fácil para você, não vai te gerar aquela motivação. A gente também é movido pelos desafios. E ela tem que fazer bem para todos ao seu redor. É claro, se faz bem para você, faz bem para todos ao redor, é porque vai gerar crescimento. Então, nesse momento de que a gente está no momento de nos reinventarmos, o que a gente precisa fazer? Olhar de frente para os nossos medos, pegar aquilo que nós somos bons. Sabe quando aquela pessoa vira e fala para você assim: nossa, você faz bem demais isso, algo que você tem muita facilidade de fazer. Se reinventar não é fazer algo novo, algo diferente, é pegar o que você já sabe, colocar o seu tempero especial. O que nesse momento vai fazer diferença? Em qualquer área da vida. A gente pode pensar isso muito no trabalho, na área profissional. O que eles fazem hoje? Vamos pensar num aparelho celular. Eles lançam um novo modelo. Se a gente pega o modelo anterior ao que foi lançado, foi feita apenas uma pequena modificação e ele se transformou em outro modelo. Mas se você pegar o modelo lá de trás, o primeiro modelo de celular, quem ia imaginar que viraria o que virou hoje? Então, isso é construído passo a passo. Mas além disso, o que desperta esse desejo, já que é feita apenas uma pequena modificação? É saber contar uma boa história. Então, quando você sabe contar uma boa história, basta apenas uma modificação para despertar o desejo do outro em adquirir aquilo, né, em estar com você ou qualquer coisa que você faça. Mas é uma pequena modificação no que você faz bem, contando uma boa história para atingir o seu objetivo. E lembre-se, é construir passo a passo, tá? Então fica aí o meu recado. Olhe de frente para o medo, seja vulnerável, haja com coragem, seja gentil com você mesmo, né? Nós somos os nossos piores juízes. E ação. Qualquer transformação, ela só é construída com ação. Senão fica ilusão.
Meu beijo, reinvente-se com uma pequena modificação e seu tempero especial.